parte é uma parte que a gente começa a pegar das ferramentas que a gente falou, sobre agrupar e sobre a flexibilidade das despesas, e agora essas regras de ouro são regras que eu implemento na minha vida, e com certeza são regras que, se você trabalhar, aplicar na sua vida, a potência que você pode colocar na conscientização dos seus gastos vai ser muito maior. Quando você passa a se conscientizar mais em relação aos seus gastos, você passa a transformar o futuro em algo cada vez mais nítido. Infelizmente, muitas pessoas elas acabam tendo uma conscientização muito ruim. As pessoas elas acabam não compreendendo que grande parte daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gasta, acaba sendo emocional. E por isso, esse é um grande motivo para que nós possamos refletir sobre essas regras de ouro que eu coloco na minha vida como uma bandeira, porque se você seguir elas à risca, garanto que um dia nos encontraremos num evento e você vai agradecer por a gente ter colocado essas regras dentro do teu cotidiano. Primeira delas, não viva uma vida artificial. Muitas pessoas elas acabam vivendo uma vida artificial, que não é a vida que elas podem viver naquele momento, e um dia a conta vai chegar. O que eu quero dizer é, se você tem ciclos sociais que muitas vezes você hoje não está com as condições financeiras para poder acompanhar tudo que aquele ciclo tem ou faz, às vezes é melhor você selecionar melhor como está junto com esse ciclo social. Algumas pessoas que estão numa fase que elas precisam economizar mais, estão com menos capital, ela não pode sair simplesmente todo final de semana com o ciclo social dela. Uma hora ou outra, o dinheiro não vai dar, e muitas vezes logo no começo, mas ela quer participar, ela quer estar com o grupo, e ela prefere muitas vezes, para estar com essa galera, ela prefere se endividar muito. Cara, vale muito mais a pena você selecionar melhor os lugares onde você vai ou deixa de ir, porque com isso você vai conseguir muito melhores resultados e depois nunca mais na sua vida você vai ter que abrir mão de nada. Se você, de repente, ao invés de sair todas as vezes, as 4 vezes por semana com a galera, por que você não escolhe uma vez para poder sair e as outras você faz um equilíbrio financeiro maior? Muitas pessoas compram a roupa da moda porque a galera usa e quando vê acaba gastando à toa. Calma, relaxa, não adianta viver uma vida artificial, um dia a conta chega. E essa conta sempre vai chegar. Vale mais a pena você ser uma pessoa consciente daquilo que naquele momento você pode ter, para que lá na frente você não tenha que ficar pagando os pecados cometidos no passado. Então, primeiro mandamento, primeira regra de ouro, não viva uma vida artificial, pois a conta vai chegar. Regra número 2, pague você em primeiro lugar. Pague você em primeiro lugar. Sempre pague você em primeiro lugar. As pessoas elas tendem a ganhar, gastar e, se sobrar, guardar. O certo é ganha, guarda e depois gasta. Se você fizer este exercício de guardar, começar a guardar alguma coisa antes de começar a pagar suas contas, você sempre vai se pagar em primeiro lugar. Você tem que ser prioridade. Se cair R$1.000 na sua conta, 10% pelo menos desse dinheiro, que é uma recomendação que eu sempre coloco, pelo menos 10% já guarda e o restante você utiliza para o seu padrão de vida. Ganhou 2.000, 10% guarda e o restante paga o seu padrão de vida. 100 mil, 10% pelo menos guarda e o restante padrão de vida. E por que é tão importante isso, gente? Porque você vai estar começando a criar um efeito muito bacana de bola de neve positiva. Num primeiro momento, guardar 10%, se você ganhar R$1.000, guardar 10%, R$100, pode não ser grande coisa. Mas imagina isso rendendo e no próximo mês você guarda de novo R$100. Rendendo, de novo R$100, rendendo. Quando vê, você passa a ter um capital, começa a trabalhar por você. Só que muitas pessoas, por gastarem e se sobrar alguma coisa a guardar, nunca tem nada. Não sei se você já reparou, não tem nada, não sobra R$1. E se não sobra R$1, como é que você quer ter futuro? Como você quer ter seus planos realizados se não sobra R$1? É importante você ter esta cultura e com essa cultura de guardar sempre, pagando você em primeiro lugar, é um divisor de águas que com certeza vai ajudar demais na tua trajetória. As pessoas elas não têm esse hábito. Uma coisa que eu sempre digo é, se você não consegue guardar 10% pelo menos, que guarde alguma coisa, mas começa a guardar. Muitas pessoas não conseguem guardar nem R$1, porque o padrão de vida está tão alto, tão alto, tão alto, que essa pessoa não consegue ter um poder de economia. Olha que insano, a pessoa não consegue guardar R$1 do dinheiro dela. Você precisa ir trabalhando, melhorando seu padrão de vida, acertando ele em relação ao que deveria ser, para que aí você tenha uma liberdade de economia muito maior. Terceiro, o caminho às vezes é a criatividade.
Muitas vezes a gente acaba simplesmente gastando mais por não parar para pensar como poderíamos economizar. Exemplo, vamos pensar no Dia dos Namorados. Você sabe que no Dia dos Namorados é mais caro para sair para jantar, é mais caro o motel, é mais caro tudo. Só que as pessoas elas acabam tendo que sair nesse dia. Por que não você pegar e fazer na sua própria casa um jantar romântico, comprar um presente um pouco mais simples? Por quê? Porque o jantar seria um grande presente. Olha só, criatividade. Existem pais que não podem pagar uma escola de inglês para os próprios filhos ou não podem matricular os filhos numa escola que dê a melhor educação do mundo. Por que esse pai, então, ele não dedica 1 hora do tempo dele, 2 horas do tempo dele na semana para sentar com o filho e poder ensinar o filho alguma coisa nova? Vitor, mas eu não sei nada. Hoje o que não falta é ferramentas na internet, YouTube e várias ferramentas que o pai pode, junto com o filho, assistir. O pai vai aprender, mas vai incentivar o filho a melhorar o âmbito educacional dele. Criatividade, gente. Muitos caminhos, eles acabam sendo muito mais econômicos quando nós simplesmente tomamos a decisão de ser mais criativos no caminho. Então, toda vez que você for gastar alguma coisa, passa a refletir um pouco mais em relação a como economizar melhor o dinheiro. Se você, de repente, não quer sair com seus amigos porque não queria gastar, por que não convida eles para ir na sua casa? Faz um jantar gourmet. Uma vez conheci 4 casais de amigos que cada um deles era cada final de semana na casa de um. Ou seja, um final de semana, um comprava os ingredientes, cozinhava para os outros e assim ia no próximo final de semana. E com isso eles criavam um ambiente de lazer criativo, hiper gostoso, saudável, que acabava gerando um benefício pessoal muito maior do que você sair num barzinho para sentar numa cadeira dura muitas vezes e acabar gastando muito mais do que deveria. Isso é muito bacana. Outro, tem o hábito de avaliar as possibilidades. Muitas pessoas fazem as coisas e simplesmente baseados em paradigmas, não avaliam nada. Quer um exemplo? Apartamento, casa própria. As pessoas elas compram a casa e não entendem como isso não faz sentido nenhum financeiro. Quantas pessoas, casais de 30, 40 anos que estão extremamente endividados porque acabaram comprando e pagando uma parcela de 30 anos de um apartamento ou de uma casa, por quê? Porque o pai e o vô disseram que era o caminho certo, só que se ela parasse para avaliar, tirasse o ambiente emocional, não teria feito essa cagada financeira. E muitas pessoas elas acabam cometendo erros e equívocos simplesmente pelo fato de não pararem para avaliar as possibilidades. Eu falo sobre apartamento e casa porque a maioria das vezes, quando nós simplesmente vemos um casal que está muito endividado, batata, geralmente vem por causa do financiamento imobiliário. Uma pessoa tomar a decisão na época dela, mais forte da vida dela, de acúmulo de capital, ela toma a decisão de prender grande parte do orçamento dela no imóvel. Ah, mas Vitor, é investimento. Eu vou explicar muito bem que isso não é investimento. Mas o ponto principal é, se você tomar a decisão de comprar ou ter algo, não faz mal, mas avalia antes. Avalia, tira o emocional da conversa e avalia racionalmente. E você vai ver como o seu bolso vai falar, Deus é pai que você avaliou dessa vez. Porque o nosso bolso, amigo, soa muito e você muitas vezes por decisões que você nem muitas vezes entende por que toma como verdade. E lembre-se, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Quem disse que só financiamento imobiliário, só ter uma casa é seguro? Quem disse isso? Gente, não faz sentido. E esse é um capítulo que eu vou falar melhor no próximo slide, que eu quero entrar fundo nisso, ok? Não seja neurótico, mas pense sempre 2 vezes. Gente, mais de 90% das compras que a gente faz são emocionais. Se você sabe que as compras que você faz, a maioria são emocionais, por que você simplesmente não para e reflete melhor sobre as suas aquisições? Essa camisa que eu tô é branca. Se eu vou no shopping e olho uma camisa branca, por que eu vou comprar outra camisa branca? Já não é branca. Muitas vezes, se a pessoa para refletir, ela acaba não comprando. Quantos produtos uma pessoa deixaria de comprar se ela tivesse ido no dia seguinte? Porque ela iria para casa e pensaria melhor. Mais de 90% das suas compras são emocionais e o marketing é muito forte. Outro dia vi um estudo muito engraçado. Por que as lojas de departamento têm carpetes? Você já se perguntou isso? Ou um piso que não faz barulho? Porque simplesmente quando você não escuta os seus passos na loja, você acaba tendo muito mais a sensação de que o tempo ele não está passando.
Olha que coisa incrível. E, gente, isso é muito bacana. Pensar em todas as ferramentas que o marketing tem, só que nós, como consumidores, acabamos sofrendo e gastando muito mais do que deveria. Então, além dessas ferramentas que o marketing tem, como carpete ou pisos que não fazem barulho numa loja para você não escutar seus passos e ficar mais tempo nela, existem outras. Posicionamento da vitrine, cores da marca, insights online e inúmeras outras coisas. Tome um cuidado muito grande, porque se você avaliar 2 vezes, muitas das coisas que você compraria, você não compraria mais, porque você não precisa, ok? Descase o aumento da sua renda com o padrão da sua vida. Gente, esse é um exercício que também eu vou fazer mais a fundo, porque a maioria das pessoas faz o efeito sombra na renda. Elas acabam ganhando um pouco mais de dinheiro e logo na sequência o padrão de vida dela aumenta. Ela ganha R$1.000 e ela recebeu um aumento para 1.100. No dia seguinte, a despesa dela passou de 1.000 para 1.100. Depois ela ganhou um aumento para 1.200, a despesa dela passa para 1.200. E assim a gente vê um ciclo que é mortal para a pessoa, não sobra nunca nada no caixa dela. E quando a gente vai avaliar o padrão de vida, não tinha necessidade de aumentar. Por isso que é tão importante você fazer um descasamento do seu aumento de renda e do seu padrão de vida. E por último, cortar as despesas nem sempre é o melhor caminho. A gente tem que entender que existem despesas que elas podem ser cortadas, não podem ser cortadas, e existem coisas que são psicológicas. Despesas psicológicas. Um exemplo, quando uma mulher vai no salão de beleza, não é simplesmente só fazer a unha. É um ambiente onde ela pode conversar com outras mulheres, ler algumas revistas, fofocar sobre a vida de alguém. É um exemplo onde as pessoas elas passam a ter um ambiente que acaba sendo também um ambiente de descontração. Como para os homens, o futebolzinho não é só futebol, é um ambiente onde eles podem reencontrar os amigos, fazer um esporte, conversar, bater um papo, tomar cerveja. Essas 2 formas que você tem, por exemplo, para as mulheres e para os homens, isso não é uma economia a ser cortado. Por quê? Toda vez que você corta alguma coisa que não deveria ser cortada, ela volta em dobro. Por quê? Porque não era para ser cortado e isso faz bem para o psicológico. O que a gente precisa avaliar são as despesas que podem ser cortadas, as que não podem ser cortadas e as que são psicológicas. Você não pode cortar comida na sua casa, você precisa comer. Algumas despesas podem ser cortadas e outras despesas são psicológicas. Por mais que elas oneram o seu padrão de vida, vale a pena manter, porque para você como pessoa faz muito bem. E aí eu quero entrar mais a fundo nesse ponto e nesse ponto. Essas são as regras de ouro, gente. Mas agora, entrando mais a fundo, pague você em primeiro lugar. Jeito errado, jeito certo. Como as pessoas são? Elas trabalham, ganham, gastam e guardam. A maioria das vezes o dinheiro não chega aqui. Por quê? Porque elas acabam fazendo o padrão de vida delas aumentar tanto que aí não sobra R$1 para guardar. E quem trabalha dessa forma não tem R$1. E quando guarda alguma coisa, gasta o mais rápido possível, porque o foco dela está no gasto. O certo, ganha, guarda, pelo menos 10% do quanto você ganha, já guarda, e por último, gasta. Se você fizer o dever de casa, gasta quanto você quiser. Agora, faz o teu dever de casa antes. Faz a tua parte. A maioria das pessoas não faz a parte delas, é ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E aí o que acaba acontecendo? Acaba não construindo nada. Eu acho muito triste quando você olha a trajetória de uma pessoa que trabalha tanto e ela não consegue construir algo sólido na vida. Porque mindset, vive no jeito errado, padrão de vida muito forte. Guarda pelo menos alguma coisa. E aí, à medida do tempo, esses 10% e essa disciplina de guardar no mês vai começar a criar um efeito de juros compostos, crescendo um pouquinho todo mês. Num mês você guarda um pouquinho, rende um pouquinho, no outro mês você guarda mais um pouquinho, o rendimento e o capital do mês passado com um novo capital, mais rendimento. Quando nós vemos, nós conseguimos construir uma boa reserva. Avalie as possibilidades. Eu vou colocar 2 casos de apartamento reais que aconteceram conosco, em clientes que nós tivemos. Eu dei uma simplificada para que a gente pudesse trazer melhor aqui para esse treinamento, mas é importante você entender quão importante é avaliar possibilidades. Você tem na conta R$1,5 milhão. E você achou um apartamento dos seus sonhos que custa o mesmo valor. Alguns proprietários
do mesmo imóvel, ou seja, no mesmo prédio, cada apartamento nesse prédio, o valor custa 1,5 milhão e você tem esse dinheiro na sua conta. Só que quando você foi pesquisar, nesse imóvel, as pessoas alugavam apartamento por R$7 mil, tendo uma taxa de rentabilidade de 0,5%, livre de impostos e inflação. Livre de impostos e inflação significa o quê? Toda taxa, para você chegar, você tem que chegar na sua taxa líquida. Quer dizer o quê? Se a pessoa fala para você que a rentabilidade é de 1%, por exemplo, para você saber exatamente o impacto do teu bolso, você precisa primeiro descontar tudo que você tem de impostos, no caso, imposto de renda, e também o efeito da inflação. E aí a gente chega na nossa taxa que é chamada de taxa livre, taxa líquida, que é a taxa real. Então a gente está falando que para você tem uma taxa livre, que já é direto no teu bolso, líquido do imposto de renda e também descontado da inflação, de 0,5%, ok? Então o que você faria? Você compraria esse imóvel com o dinheiro que você tem ou você preferia alugar com R$7 mil? Esse é um dos exemplos que mais acontece, gente. Mais acontece. Esse é um caso real que a gente teve. Como funciona, gente? E aí eu vou para a lousa para a gente poder desenhar um pouquinho melhor para você poder compreender bem esse exemplo. Então, gente, voltando ao exemplo desse imóvel, a gente diz que essa pessoa ela tem na conta dela 1,5 milhão. Gente, novamente, é um caso real que nós tivemos. E aí, o apartamento, essa pessoa tem 1,5 milhão. Ela tem duas decisões, comprar o apartamento ou alugar. E isso você sempre vai fazer, gente, avaliar. Para comprar o apartamento, ela vai pegar esta reserva de 1 milhão, ela vai colocar aqui e como contrapartida ela vai ganhar o imóvel dela. Ok? Beleza, o apartamento está aqui, ela vai morar, vai ficar feliz da vida no apartamento dela. Versus a estratégia que a maioria das pessoas não pensa. Ela pegar esse 1,5 milhão, se ela pegar esse 1,5 milhão, quanto é a rentabilidade dela, gente? Eu disse que é 0,5% ao mês. Se a gente está falando que ela tem 1,5 milhão, ela pegou esse dinheiro, aplicou e esse dinheiro vai render para ela 0,5% ao mês. 0,5% vezes 1 milhão, nós estamos falando que o rendimento mensal, ou seja, ela vai ter no bolso dela, todo mês cai no bolso dela o rendimento do dinheiro dela, 7.500. Se no exemplo a gente viu que o aluguel daquele imóvel custa 7 mil reais, nós estamos falando que com essa estratégia, ela simplesmente aluga o apartamento, ela mora no mesmo apartamento e como contrapartida ainda sobra por mês 500 reais. Que ela pode sair para jantar com o esposo. O ponto, gente, que é muito importante a gente frisar desse exemplo, isso acontece direto. Aí as pessoas têm uns argumentos estapafúrdios para justificar o porquê disso daqui. Primeiro, elas dizem, mas aqui o imóvel é meu. Aqui é alugado. Gente, a gente tem que entender o seguinte, se você compra, por exemplo, nesse caso ela pegou o dinheiro dela e comprou, mas a maioria das pessoas financia. Se você financia, quer dizer que você pegou dinheiro emprestado do banco para poder. Então ele não é teu, porque se você deixar de pagar, o dono vai aparecer, o banco. E quando você aluga, o dono é alguém, então dá na mesma. Número 2, a pessoa, ela se descapitaliza, uma reserva que praticamente ela poderia ser independente financeiramente. Ela descapitaliza, transforma um patrimônio líquido, um patrimônio, um dinheiro, ela transforma num imóvel que ela vai colocar o sofá em cima para poder morar. Então não faz sentido. Mas, Vitor, outro argumento, isso é investimento, pode valorizar. Tudo bem? Tudo pode valorizar. Porque você deixando o seu dinheiro rendendo, ele vai ter a valorização dele também. Só que o ponto é, nada valoriza se você não puder realizar. Se você tomar a decisão de ter um investimento, se você não realizar ele, quer dizer, vender e pegar, você nunca vai ter o bom rendimento que ele teve. Então, não é investimento nada. E outra, que investimento é esse que você coloca seu dinheiro em cima? E os outros pontos que eu sempre coloco é,
Eu nunca aconselho que alguém que tenha menos de 40 a 45 anos se meta num financiamento imobiliário. Mesmo que teu sonho seja da casa própria, eu nunca recomendo. Geralmente, a galera que tem menos do que a cidade está numa fase de construção da vida. Então, elas podem, por exemplo, ter que ter um trabalho que remunere melhor numa região de uma cidade de um lado ou de outro. Se você compra um imóvel, você perde completamente a tua liberdade geográfica. Se você pode alugar, você tem uma liberdade, isso vai ser uma economia de gasolina, economia de estresse muito grande que você vai ter por sempre morar perto da oportunidade de trabalho que você tenha. Número 2, o Brasil é um país de oportunidades, onde nós temos uma taxa de juros mais elevada, onde nós temos grandes produtos financeiros, e quando você toma a decisão de pegar esse dinheiro e comprar um imóvel, você acaba de pegar dinheiro e imobilizar ele num recurso que ele não pode ser vendido rapidamente, e você perde uma oportunidade de aproveitar para poder aproveitar as oportunidades do mercado e da economia e poder fazer o seu dinheiro multiplicar muito mais rápido. E além do fato, terceiro, que a maioria das pessoas, elas acabam muitas vezes assumindo um compromisso por 30 anos financiando e elas acabam simplesmente abrindo mão dos benefícios do momento, não podendo muitas vezes sair para jantar, fazer uma viagem, porque acabaram onerando demais o custo de vida delas com financiamento imobiliário. Então, por esses motivos, eu não sou uma pessoa que recomenda muito compra de imóveis. Ah, Vitor, mas vale a pena financeiramente? Mesmo assim, eu não gosto de pensar na estratégia de imóveis para morar. Como investidor, você vai avaliar como investimento, mas para morar, não. Eu sou um defensor muito grande do aluguel, para você morar e não da compra, porque eu acredito que esses pilares, se você avaliar, dificilmente você vai optar por comprar. E cada vez mais pessoas, e isso é um movimento gigante que está acontecendo, cada vez menos pessoas hoje são adeptas a comprar imóveis para poder morar. Como estratégia para investimento, aí a gente pode avaliar com o mercado, mas para morar, não. Não sou tão a favor, tá bem? Vamos voltar para o nosso segundo exemplo para a gente poder falar um pouquinho melhor. Então, gente, resumindo, é bem isso. Alugue, melhor. Nesse caso é melhor alugar, pois manteríamos a nossa reserva de 1,5 milhão intacta e moraríamos no mesmo local, pagando aluguel com a rentabilidade dessa reserva. Teríamos um rendimento mensal superior aos 7 mil, o que seria suficiente para pagarmos a locação e o que sobrasse poderemos utilizar para outro fim, como uma viagem, por exemplo, ou custas que nós teríamos como fiança locatícia, por exemplo. Mas ok, mas é uma estratégia inteligente demais, só que muitas pessoas, por causa do paradigma do vô, do bisavô, acabam não entendendo, como aquelas frases que muitas vezes não tem sentido nenhum. Ah, terreno é seguro, tijolo é seguro, isso daí em 1908 poderia ser, não hoje, gente. Toma um cuidado e se você não conhece bem o assunto, meu comprometimento é ensinar e se você puder aprender, naturalmente você vai melhorar muito a gestão financeira. Partindo para o segundo exemplo, também imobiliário, por isso que eu bato muito na tecla de avaliar possibilidades. Não tenho reservas e quero comprar um imóvel de 100 mil reais. Para isso eu financiaria pela tabela Price. Aqui a gente colocou uma tabela Price para ficar mais fácil o exemplo, tá? Mas no geral, o financiamento imobiliário ele acontece pela tabela chamada SAC, Sistema de Amortização Constante, que é a tradicional que a parcela ao longo do período ela vai decaindo. A Price é a mesma parcela que você teria comprando uma geladeira. As parcelas elas são iguais até o fim do financiamento. Mas apenas por motivos de exemplo, a gente transferiu para essa tabela. Financiaria pela tabela Price o valor por 20 anos, 240 meses, a uma taxa de 0,8% ao mês, o que me geraria uma parcela mensal de R$ 938, ou seja, 100 mil financiados em 240 meses, 20 anos, a taxa de 0,8 gera para o cara R$ 938 de parcela. Ao mesmo tempo, esse mesmo imóvel poderia alugar por R$ 500 ao mês, considerando uma taxa de rentabilidade de 1%. Olha, aqui está bruta, e lá em investimento a gente vai falar muito sobre a taxa livre. Mas aqui, olha o exemplo. Eu tenho uma taxa bruta, né, uma taxa de rentabilidade de 1%, com inflação mensal de 0,5% e um IR de 15%. Descontando a inflação mensal e o IR, aí a gente tem uma taxa que é a chamada taxa livre, que é a taxa justamente que a gente tem, que é a taxa que vai impactar realmente você. Então o que compensa mais? Alugar ou comprar? Então aqui no exemplo, também alugue, porque olha só gente, olha a lógica dessa parte. A parcela do meu financiamento é de R$ 938, que aqui ó, o aluguel seria 500. Então só nisso eu já vejo uma diferença do quê?
Se eu pegar, já estou falando de R$438 de diferença. Então eu estou falando que eu posso morar de aluguel, nesse caso, que seria mais econômico do que pagar uma parcela R$438 mais cara. Então, se eu pegasse, por exemplo, e eu tomasse a decisão, olha só a lógica bem bacana disso, e essa é a lógica da maioria das pessoas, que elas deveriam ter, mas não fazem. Se você está falando que uma parcela seria 938, você já não pagaria isso? Seria o seu comprometimento. Agora, o ideal, nesse caso, é a pessoa alugar aquele imóvel pelos R$500. A diferença dos 500 para os 938 dá R$438 por mês. Ele já não ia pagar isso se ele se tomasse a decisão de entrar nesse financiamento? E aqui vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é que ele vai pagar 938, sendo 500 para aluguel, e a diferença, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar. Ele vai pegar e vai aplicar a essa taxa de 1% líquido de IR e líquido de inflação, que vai gerar uma taxa de 0,34%. Agora, quando ele pegou e aplicou essa diferença por essa taxa, pelos 20 anos que ele pagaria de parcela, ele chega no montante de R$164 mil. Com esse montante de R$164 mil, com certeza ele vai conseguir comprar um apartamento. Pode não ser o mesmo, pode ser até melhor ou pode ser um pouquinho pior, porque o mercado imobiliário pode valorizar e desvalorizar como qualquer mercado. Não existe mercado que valoriza sempre, gente, isso não existe. Tudo é cíclico. Por isso que é tão importante você ter o dinheiro na mão, porque você aproveita as oportunidades do mercado. Se agora o momento é imobiliário, ok. Se o momento é renda fixa, ok. Se o momento é renda variável, ok. Com dinheiro na mão, você vai migrando os seus investimentos conforme as oportunidades, sempre diversificando. Então, esse é um caso que você conseguiria ter o seu apartamento sem financiar, num prazo muito mais rápido, muitas vezes. E essa é uma das grandes recomendações que a gente deixa para as pessoas, avalia antes de tomar decisão baseada numa opinião de alguém que sempre fez aquilo a vida inteira. E aí, a gente pega e vai para o último grande caso que tem, que é o fato de você descasar o aumento de renda do padrão de vida. O que acontece com as pessoas é o seguinte: ela tem a renda atual dela, ela aumenta a renda dela e essa despesa vem junto. Errado. O ideal é você manter essa despesa no mesmo patamar que você tinha da renda anterior. E durante um prazo, gradativamente, você ir aumentando ela. Então, nos próximos 3 anos, você vai aumentar ela gradativamente um pouquinho todo mês, até que ela chegue no padrão de renda atual que você tem. E aí, durante 3 anos, 2 anos, 1 ano, ou o período que em média você tem um aumento de ganho, aí sim, você vai de novo aproveitar esse período para poder acumular mais capital. E o mesmo efeito você vai fazendo ano após ano. O grande benefício é que quando você faz esse efeito, essa diferença, muitas vezes, você está acumulando na sua reserva financeira, dando uma acelerada muito grande em relação ao acúmulo de capital e à realização de objetivos. Por isso que a gente recomenda demais, mas demais mesmo, que você possa ter essa consciência para que você consiga fazer esse descasamento. Segura o padrão de vida para você nunca ter ele aumentando junto com a renda, aquele efeito sombra. E isso vai gerar frutos incríveis para você. E aqui, uma das partes mais preocupantes que a gente tem, que são os folclores populares. Muitos desses folclores são gerados ou porque alguém quer te empurrar um produto, ou porque uma pessoa, muitas vezes, ela não tem um conhecimento de causa e passa a informação para frente, mesmo errada, porque ele considera certa. E aí que a gente coloca alguns folclores populares para que você nunca mais caia nessa na sua vida. E isso vai proteger o teu bolso. Primeiro deles, o imóvel onde eu moro é investimento? Não, não é. Não existe essa. Se você mora, não pode ser investimento. Investimento é tudo aquilo que pode gerar resultados, gerar renda e você pegar ela. Investimento, você ter um produto, que no caso imóvel, que você está sentado em cima, você tem um patrimônio, é diferente. Se o sofá está em cima, você está sentado nele, você não pode realizar ele. Se você vendeu o seu imóvel e ele gerou para você um recurso adicional, aí você pode considerar investimento. Mas se você não vendeu, você mora nele, não é investimento. Ah, mas o metro quadrado aumentou. Pá, furado. Aumentar vai aumentar, mas não para você como investimento, porque você mora nesse metro quadrado, ok? 2. Financei um imóvel que estava com metro quadrado a R$2.000. E agora está valendo R$6.000, Vitor. Será que só isso está certo? Essa valorização? Não.
Se você financiou esse imóvel, você pagou juros, seguro, taxas, inúmeras outras coisas. O metro quadrado é uma das coisas, só que em cima desse metro quadrado você colocou o quê? Você colocou juros, taxas, seguros. Geralmente, quando você financia o imóvel, quando você soma o total de parcelas pagas, você praticamente pagou o seu imóvel mais 2. Então, nesse caso, se você tinha um imóvel que você pagou R$2.000 no metro quadrado, somando o financiamento, taxas, e hoje ele vai 6 mil, ficou 0 a 0. 0 a 0, gente. Porque por mais que ele valorizou o metro quadrado, como você se endividou inteiro para ter isso, no fim acabou que um anulou o outro. O efeito de valorização acabou anulando o efeito que você teve de juros. Só que você ainda saiu perdendo. Por quê? Porque se porventura você pudesse pegar todo esse dinheiro e tivesse aplicado em outro lugar que gerasse uma renda, você podia ter tido um resultado financeiro positivo. Isso é chamado de custo de oportunidade. Quando você avalia dois cenários, se eu tenho um investimento de 1% e eu tenho um outro investimento que pode me dar 1,2%, por exemplo, esse é melhor. Então quer dizer que eu teria, naturalmente, se eu colocasse meu dinheiro aqui, ele renderia mais. Se eu mantiver o dinheiro aqui, quer dizer que eu não estou deixando de ganhar, eu estou perdendo. Então, no caso do imóvel, seria isso. Você poderia ter tido a oportunidade de colocar seu dinheiro para render mais, ganhando mais rendimento, mas você imobilizou ele. Então, você perdeu a oportunidade de buscar novas possibilidades. Terceiro ponto, gente. Veículo é investimento? Não. Não é investimento. Eu disse isso e tudo isso vem baseado no nosso dia a dia como consultores, professores, em relação ao assunto de finanças pessoais. Tem pessoas que me dizem que é investimento. Gente, isso não faz sentido nenhum. A não ser que a pessoa compre uma frota para poder alugar essa frota para que aí sim possa gerar renda. Fora isso, é um custo, é um patrimônio que ele é deteriorado rapidamente pela utilização. Parcelamento sem juros existe? Não, não existe. Não existe como ter alguém que vai te parcelar algo sem juros. Porque, gente, o dinheiro, ele é uma moeda. E o valor, uma pessoa que ela coloca juros, é a forma como ela tem de lucrar em cima daquele empréstimo. Já pensou num banco? Se o banco te prestar dinheiro, ele não vai cobrar por aquilo? Exato, gente. Ele está cobrando por aquilo e ele vai ganhar dinheiro porque é a forma como ele tem de lucrar naquela operação. Toda vez que alguém parcela, ele também está lucrando e o nome disso é juros. Não tem como ele parcelar algo sem juros. Imagina você pegaria e me emprestaria R$100 e eu te devolveria R$100 daqui a 10 anos? Ou parcelado em 12 vezes? Você vai querer ter uma contrapartida. Isso faz parte da regra, porque eu estou parcelando, estou pedindo emprestado o dinheiro. Quando você parcela algo, você está pedindo emprestado também. Por isso, não tem como te emprestar o dinheiro sem cobrarem algo em troca. E aí, os juros. Quando você vai numa loja e falam que é parcela sem juros, é papo furado. Os juros, eles estão embutidos no preço do produto. O que você tem que fazer como consumidor é o quê? Você precisa exigir descontos, porque tem juros sim. E aí a gente parte para esse aqui, título de capitalização é investimento? Não! Título de capitalização é um produto que geralmente os gerentes do banco empurram goela abaixo dos clientes, onde eles falam que é investimento. É um produto que ele vai gerar geralmente um retorno muito parecido com a poupança, ou pior que a poupança já é ruim, só que ao mesmo tempo ele acaba utilizando como argumento que você vai poder ser sorteado e receber prêmios. Gente, nunca misture investimento com sorte. Uma coisa, outra coisa. Quer sorte, vai jogar na loteria. Agora, investimento não. Título de capitalização não é investimento, você está perdendo o seu dinheiro por simplesmente apostar na sorte. E outra, se você for sorteado, ok, mas não dá para ficar jogando contra as estatísticas e probabilidades. É melhor você aplicar o seu dinheiro de uma forma consciente, séria, não misturando jogatina com investimentos. E para que a gente possa encerrar esse módulo, eu quero deixar algumas dicas para você poder economizar mais dinheiro. E são formas de economizar sem se matar. Tá? Porque muitas vezes a gente olha formas que as pessoas dizem para você economizar, só que, cara, é complicado. Ah, vai no mercado sem comer, você vai gastar mais. Então coma antes. Calma, relaxa. Então é importante colocar algumas formas de você economizar
práticas que você consegue colocar no seu dia a dia para melhorar a gestão do seu dinheiro. Primeira delas, jantar fora de casa. Muitas pessoas, elas acabam tendo o hábito de jantar sábado, domingos, feriados, indo fora das casas para poder jantar. O custo de jantar fora de casa acaba sendo muito alto. Então toma cuidado, seleciona melhor. Minha dica é o seguinte: ao invés de você simplesmente jantar fora de casa todo final de semana num restaurante meia boca, por que você pega, não fica na sua casa por muito mais tempo jantando, qualquer coisa chama seus amigos e uma vez por mês ou 2 vezes por mês escolhe um restaurante bem bacana e aí sim, ao invés de ter só um jantar fora, tem uma experiência gastronômica. Número 2, conta de luz e água. Conta de luz e água, com certeza, muitas casas elas podem melhorar muito a gestão da água e da luz. Para isso, desligando aparelhos que não estão em uso. Para isso, desligando a luz dos ambientes que não estão em uso. Para isso, vendo uma forma melhor para você poder tomar banho que não utilize tanta água. E com isso, passar a ter uma economia, porque são 2 contas hipersensíveis, que é uma economia que quando você for somar no ano, é uma boa economia que pode ser justamente um dos jantares fora de casa. Terceiro, compras no shopping. Se nós sabemos que 90% das formas como nós compramos são emocionais, meu conselho, separa os compromissos. Quando você for no shopping passear, vai para passear. Quando for para comprar, vai para comprar. Então, ao invés de você simplesmente ir com o seu cartão de crédito no shopping, andando pelo shopping num dia que era para ter lazer, deixa esse cartão no carro. É uma frase que eu sempre digo, a preguiça vence o marketing. Porque se você está com um cartão e você vê muitas vezes uma oferta, a facilidade da compra é muito grande. E aí acaba que você acaba comprando e gastando por uma coisa que muitas vezes, quando você chega em casa, nem precisaria. E por isso eu recomendo que preguiça vence o marketing. Deixa o cartão no carro, no estacionamento, de preferência no último subsolo, porque se você vê uma oferta, você vai ter preguiça de ir até o carro buscar teu cartão. E aí você separa os compromissos, para você não ter compras excessivas quando for comprar sem a necessidade. Compre um filtro d'água. Muitas casas utilizam galão, o galão acaba encarecendo demais. O filtro d'água tem um custo adicional no começo, mas ao longo da vida ele passa a ter uma economia maior. É uma ótima alternativa para você economizar, não no curto prazo, mas no longo prazo vai dar uma boa diferença. TV a cabo e serviços extras. Mapeia na sua casa tudo aquilo que você tem de serviços extras, como a TV a cabo, coisas que não precisa, coisas que você não utiliza com tanta frequência que podem ser substituídas por algo mais barato. E aí com isso você começa a ter uma economia às vezes de R$10 e outras casas que vão ter uma economia às vezes de 300, 400, 500 reais no mês, por coisas supérfluas que você não utiliza mais da forma como utilizava anteriormente. Crie inspetores na sua casa. Uma das coisas que eu vi mais bacana nos últimos tempos na casa de um dos nossos clientes, ele pegou os filhos dele e deu responsabilidades para os filhos dele. Tinha o filho que era responsável por um dos ambientes, o outro responsável pelo outro, um responsável por uma conta. Quando você cria um senso que todo mundo faz parte de algo, acaba tendo uma economia maior porque a responsabilidade foi dada. Quando uma pessoa é responsável pela conta da energia, por exemplo, da cozinha, ela vai ficar atenta quando a cozinha estiver com a luz acesa. E aí, com isso, você passa a criar inspetores. Divide a responsabilidade entre as pessoas da sua casa nos mais diversos níveis e âmbitos e muitas das coisas vão passar a ter uma economia maior por terem inspetores. Planos de telefonia e celular. Muitas vezes as empresas de telefonia fazem ofertas para angariarem novos clientes e os antigos não. Por isso que é tão importante você estar sempre conectado com o plano vigente da sua marca, porque muitas vezes a gente passa a ter economias no pacote de dados ou pacote telefônico que a gente tem. Por quê? A telefonia, a tecnologia é uma coisa que ela tende a evoluir e o preço dela tende a cair. E sabendo disso, a probabilidade de você, com o seu plano de dados hoje, ou seu plano de celular hoje, se há muito tempo você não renova, ir na loja da sua operadora, é capaz de, com o mesmo valor, você ter um plano muito maior. Por isso que é tão importante ficar atento a esse item, porque você pode tanto economizar tendo um produto melhor, como pode economizar financeiramente tendo um produto mais enquadrado à sua necessidade. Compras no mercado em grupo. Cada vez mais, pessoas de um mesmo condomínio ou de uma mesma família, se elas se juntam para ir no mercado junto,
Muitas vezes elas passam a ter uma economia maior indo em atacadistas, comprando numa quantidade maior alguns produtos. Por quê? Porque no atacadista sai mais barato, só que uma família só acaba não comprando pela quantidade de produtos. Então junta vizinhos, junta parentes, junta amigos, junta família e passa a definir algumas compras de alguns produtos para comprarem juntos. E com isso passa a ter uma economia maior. Cheque especial e cartão de crédito não preciso nem falar. Minha dica é para você diminuir o limite do cheque especial e do cartão de crédito se você não usa, e se é um limite do cartão de crédito do cheque especial muito maior do que você ganha de salário, de rendimentos, também diminui para você não correr o risco de cair no cheque especial ou no cartão de crédito, porque os juros é muito grande. E preparação de compras maiores. Toda vez que você for comprar alguma coisa maior, ao invés de você já entrar nessa compra, avalia se ela cabe ou não cabe dentro do teu orçamento. Uma dica que eu dou muito grande é quando a gente fala de carros e casas e apartamentos. Se você pretende entrar no financiamento imobiliário ou financiamento de um veículo, antes de entrar nesse financiamento, faz o exercício de pelo menos de 3 a 4 meses pagando a parcela para você. Se a parcela do teu imóvel vai ser de R$ 1.300 todo mês, ao invés de entrar nesse financiamento, faz esse pagamento de R$ 1.300 para você no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, para que você sinta como o peso dessa parcela vai ser em relação ao teu dia a dia orçamentário. Porque muitas vezes as pessoas elas enfiam o pé pelas mãos, se metendo numa dívida muito grande e por consequência que acaba acontecendo, elas não conseguem arcar e abrem mão de todo o padrão de vida delas por causa de uma compra errada que foi feita. Antes de entrar num financiamento, paga para você a parcela, para você saber como você vai se adaptar a ela. Implemente a mesada para os seus filhos. Não tem coisa que acaba sendo uma bolsa de grana sem fim, que os filhos toda hora pedindo dinheiro aos pais. Crie uma mesada para os seus filhos, dê um dinheiro para eles aprenderem a administrar o próprio dinheiro, e essa mesada ela vai poder ser maior ou menor, receber um aumento ou um desconto baseado em meritocracia, um filho que foi melhor numa matéria, um filho que foi melhor na outra, um filho que fez os deveres de casa, que não fez uma criação, e você utiliza esta mesada para ele poder entender. Se ele precisar de mais dinheiro, crie o mecanismo do empréstimo para a criança, para ele entender que não é assim, dinheiro não dá em árvore, que ele vai ter pênaltis em relação a uma má administração que ele teve. É o seu dever como pai ensinar melhor as crianças. Esse foi o módulo de despesas. É importante que antes de você passar para o módulo de planejamento, você pare, reflita e reveja esse módulo para você poder colocar todos os pingos nos is e não ter nenhuma falha até agora no curso, para que você possa aprender da melhor forma possível, principalmente aplicando na sua vida da maneira como se deve. A gente vai se ver no próximo módulo, muito ansioso pelo próximo módulo, para a gente se reencontrar nesse treinamento que foi feito com muita vontade de poder mudar sua vida.